Era numa manhã de sábado, quando minha filha Maria, de 17 anos, jovem exemplar que sempre participou ativamente de todas as atividades da CCB, caiu nos meus braços chorando descontroladamente e disse as palavras que destruiriam nossa família. Mãe, estou grávida. E o pai é ancião Paulo Santos. Durante 3 segundos, meu cérebro se recusou a processar informação, mas então realidade aterrorizante explodiu. Homem de 52 anos, casado, com 3 filhos adultos e principalmente líder espiritual respeitado da congregação, havia abusado sexualmente da minha filha adolescente durante meses enquanto se apresentava como conselheiro espiritual, preocupado com o desenvolvimento dela. Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Francisca Silva. Tenho 42 anos. Sou professora de ensino fundamental, mãe de 4 filhos, Maria de 17 anos, Carlos de 15 anos, Júlia de 13 anos e Pedro de 11 anos, casada com João Silva, irmão bem visto e respeitado na Congregação Cristã no Brasil em Londrina, Paraná, onde nossa família congrega a toda a nossa vida. Antes de continuar este testemunho sobre como o ancião predador abusou da minha filha adolescente, sob pretexto de aconselhamento espiritual, e como o silêncio institucional quase nos destruiu, peço que comentem aqui embaixo de qual cidade vocês são para que eu saiba quantas pessoas de todo o meio Brasil estão ouvindo este relato que expõe realidade devastadora de abuso de poder que acontece em igrejas quando líderes não são adequadamente supervisionados. Venho hoje diante de vossas presenças com o coração ainda sangrando, mas determinada a expor situação que milhares de famílias cristãs vivem em silêncio por vergonha, medo ou principalmente pressão institucional para proteger reputação da igreja. Quando homens em posições de autoridade espiritual usam poder para abusar sexualmente de jovens vulneráveis, e principalmente quando congregações priorizam preservação de imagem sobre proteção de vítimas. Durante toda a minha vida, desde que nasci numa família consagrada da CCB em Londrina, sempre acreditei que congregação era o lugar mais seguro do mundo para criar filhos. Anciãos eram vistos como pais espirituais que protegiam jovens, e principalmente toda a estrutura da igreja parecia projetada para cultivar santidade e pureza entre membros. Maria cresceu nesse ambiente de aparente segurança espiritual. Desde bebê, participou de todos os cultos, aprendeu princípios bíblicos e principalmente demonstrou fé genuína que todos admiravam profundamente. Maria é jovem que honra valores cristãos, comentavam constantemente irmãs. Comportamento irrepreensível, dedicação aos estudos bíblicos e principalmente pureza evidente fazem dela exemplo para toda a mocidade. Durante 17 anos, Maria nunca deu motivo de escândalo ou preocupação. Mantinha amizades saudáveis exclusivamente dentro da CCB, participava ativamente da obra da piedade e, principalmente, demonstrava maturidade espiritual que impressionava até anciãos experientes. Filha de vocês será grande serva de Deus, profetizavam líderes admirados pela dedicação dela. João, meu marido, sempre foi irmão exemplar conhecido por toda a congregação como homem temente a Deus, trabalhador honesto, pai dedicado e principalmente servo fiel que participa de todas as atividades da igreja com disposição admirável. Embora não ocupasse cargo ministerial, era respeitado por todos pela conduta irrepreensível e conhecimento bíblico sólido demonstrado durante anos de vida cristã consistente. Irmão João é exemplo de crente fiel, comentavam membros constantemente. Mesmo sem cargo na obra, demonstra dedicação ao Senhor que envergonha muitos que ocupam posições ministeriais. Família dele reflete valores cristãos autênticos. Era reconhecimento genuíno de caráter que nossa família havia cultivado através de décadas de serviço fiel. Nossa família era vista como modelo de lar cristão, onde valores da CCB eram vividos autenticamente, não apenas professados superficialmente durante cultos. Éramos exatamente tipo de família
que igreja aponta como exemplo de sucesso no discipulado cristão, mesmo sem ocupar posições de liderança formal. Trabalho como professora há 20 anos em escola municipal de Londrina, onde sou respeitada pela competência profissional e, principalmente, pelo testemunho cristão que mantenho entre colegas seculares. Sempre usei profissão como oportunidade de demonstrar valores que aprendi na CCB, especialmente sobre educação de crianças com princípios morais sólidos que transcendem currículos acadêmicos. Ancião Paulo Santos era figura respeitada em toda a CCB Londrina há mais de 25 anos. Ordenado ancião aos 30 anos de idade, demonstrava conhecimento bíblico profundo, habilidades de pregação eloquentes e principalmente aparência de santidade que inspirava confiança absoluta em toda a congregação. Ancião Paulo é homem de Deus exemplar, declaravam membros constantemente sem qualquer suspeita de duplicidade. Paulo era casado com Ana Santos há 30 anos, tinha 3 filhos adultos, todos casados e servindo em congregações diversas, e principalmente mantinha reputação impecável que jamais havia sido questionada durante décadas de liderança ministerial respeitada. Família dele era vista como dinastia espiritual que honrava Deus através de gerações consecutivas de serviço fiel à obra. Durante anos, ancião Paulo demonstrou interesse particular no desenvolvimento espiritual dos jovens da congregação. Organizava estudos bíblicos especiais para a mocidade, aconselhava adolescentes enfrentando dúvidas de fé e, principalmente, se posicionava como mentor espiritual preocupado genuinamente com formação da próxima geração de líderes cristãos. Ancião Paulo tem coração pastoral especial para jovens. Admiravam membros constantemente. A situação que destruiria nossa família começou há aproximadamente 18 meses, quando Maria estava com 15 anos e meio. Durante reunião de jovens, ela fez pergunta teológica complexa sobre predestinação versus livre-arbítrio, que impressionou ancião Paulo pela maturidade intelectual e profundidade espiritual do questionamento. Maria demonstra sede por conhecimento bíblico profundo, rara em jovem da idade dela, comentou ele, admirado após reunião. Irmã Francisca, irmão João, disse ancião Paulo numa conversa após culto de domingo. Maria tem potencial espiritual excepcional que deveria ser cultivado através de estudos bíblicos mais avançados, que transcendem reuniões regulares de jovens. Gostaria de oferecer mentoria pessoal para ajudá-la a crescer no conhecimento das Escrituras de forma que beneficiará toda a congregação no futuro, quando ela se tornar líder entre irmãs. Era proposta que pareceu honra tremenda e privilégio raro. Ancião Paulo, respondi com gratidão genuína, seria bênção tremenda para Maria receber orientação espiritual direta de líder experiente como o Senhor. Ela realmente demonstra fome por conhecimento bíblico, que vai além do que é ensinado nas reuniões regulares de jovens. Agradecemos profundamente a atenção especial que o Senhor está disposto a dedicar ao desenvolvimento espiritual dela. João concordou entusiasticamente com a oportunidade única de mentoria por ancião respeitado. Durante meses seguintes, ancião Paulo começou a agendar sessões de estudos bíblicos regulares com Maria. Inicialmente na própria casa dele com a esposa Ana presente, preparando chá e biscoitos, depois, gradualmente em sala particular da igreja, alegando necessidade de ambientes sem distrações domésticas para discussões teológicas complexas que exigiam concentração absoluta. Maria, dizia ele durante sessões iniciais com tom paternal convincente, Deus te deu inteligência espiritual rara que precisa ser desenvolvida cuidadosamente através de estudos sistemáticos profundos. Trabalho que faremos juntos elevará a compreensão bíblica a níveis que prepararão você para a liderança feminina futura na obra de Deus. É responsabilidade sagrada que compartilhamos. Eram palavras que inflavam o ego de adolescente, naturalmente ávida por reconhecimento espiritual de autoridades.
As sessões aconteciam geralmente às terças-feiras à tarde, horário onde a igreja estava completamente vazia, porque a maioria dos membros trabalhava ou cuidava de responsabilidades domésticas. Ambiente quieto permite concentração total nas escrituras sem interrupções, justificava ancião Paulo metodicamente. Barulho e distrações de ambientes movimentados prejudicam significativamente estudos profundos e contemplativos que estamos conduzindo sobre mistérios bíblicos complexos. Durante primeiros 3 meses, estudos permaneceram aparentemente apropriados e pedagogicamente legítimos. Discussões densas sobre livros proféticos, teologia paulina complexa, hermenêutica avançada e principalmente questões exegéticas sofisticadas que realmente ampliavam o conhecimento bíblico de Maria de forma mensurável. Ancião Paulo é professor excepcional, comentava ela, entusiasmada chegando em casa. Aprendo mais em uma sessão de 2 horas com ele que em meses inteiros de reuniões regulares de jovens. João ficava orgulhoso ouvindo Maria compartilhar conhecimentos teológicos avançados, adquiridos nas sessões. Ancião Paulo está realmente investindo no desenvolvimento espiritual da nossa filha, comentava ele admirado. Poucos líderes dedicam tempo pessoal assim para a mentoria individual de jovens. Somos abençoados por ter ancião tão comprometido com a próxima geração. Mas gradualmente, a natureza das sessões começou a mudar de forma sutil que Maria, em sua inocência adolescente e protegida, não reconheceu imediatamente como predatória ou inapropriada. Ancião Paulo começou a fazer comentários sobre a aparência física dela, misturados com observações espirituais. Maria, você está crescendo e se tornando jovem mulher bonita, além de espiritualmente madura. Deus te abençoou duplamente. Ou, beleza física que Deus te deu deve ser administrada com sabedoria cristã para não se tornar pedra de tropeço. Esses comentários me deixavam vagamente desconfortável. Maria me contou posteriormente durante revelação devastadora. Mas pensei que era apenas ancião observando meu crescimento natural de adolescente para adulta, de forma paternal apropriada. Nunca imaginei que eram inícios calculados de assédio sistemático. Confiava completamente nele como autoridade espiritual máxima. Era a ingenuidade típica de adolescente, criada para respeitar líderes inquestionavelmente. Aproximadamente 6 meses após o início da mentoria, ancião Paulo começou a incorporar toque físico nas sessões. Inicialmente toques aparentemente inocentes e pastoralmente aceitáveis como mão no ombro durante oração intercessória, abraço paternal breve após sessão particularmente emocional ou principalmente contato prolongado que ele racionalizava habilmente como conforto espiritual apropriado para momento de vulnerabilidade. Maria estava estudando passagens sobre sofrimentos intensos de Paulo nas prisões romanas. Ele explicaria posteriormente tentando justificar a escalação. E ficou emocionalmente tocada até lágrimas pela perseguição que apóstolos enfrentaram. Oferecia abraço de conforto exatamente como qualquer líder pastoral compassivo faria diante de ovelha emocionalmente fragilizada. Mas a realidade era muito mais sinistra. Estava gradualmente normalizando o contato físico progressivo para preparar terreno psicológico para abusos sexuais futuros. Durante o 8º mês de mentoria, quando Maria tinha 16 anos recém-completados, ancião Paulo começou a fazer perguntas cada vez mais pessoais e inapropriadas sobre a vida íntima dela. Você já teve namorado ou interesse romântico? Já sentiu atrações românticas ou físicas por rapazes da congregação? Como lida espiritualmente com despertares sexuais naturais da adolescência que todas jovens experimentam? Eram questões completamente inadequadas, habilmente disfarçadas como aconselhamento pastoral legítimo sobre pureza sexual e santidade. Ficava profundamente constrangida respondendo perguntas tão íntimas. Maria explicou chorando durante confissão posterior. Mas ele dizia com autoridade que conversas honestas sobre sexualidade eram absolutamente necessárias para desenvolvimento de santidade verdadeira e vitória
sobre tentações carnais. Citava versículos sobre a importância de confessar tentações específicas para vencê-las através de prestação de contas. Manipulou escrituras sistematicamente para normalizar conversas completamente inapropriadas. 9º mês marcou escalação crítica, quando o ancião Paulo começou a compartilhar detalhes perturbadores sobre própria vida sexual e frustrações conjugais, alegando que transparência pastoral constrói confiança mútua necessária para mentoria profunda e transformadora. Falava sobre dificuldades no casamento com Ana, tentações sexuais que todo homem enfrenta diariamente, incompatibilidade espiritual com a esposa e principalmente criava falsa intimidade emocional artificial que preparava Maria psicologicamente para próximas etapas calculadas do abuso. Paulo me contava que a esposa dele não o compreendia espiritualmente apesar de décadas de casamento. Maria revelou posteriormente com vergonha que casamento havia se tornado apenas conveniência social e obrigação religiosa sem conexão emocional real, que ele se sentia profundamente solitário, apesar de constantemente rodeado de pessoas na igreja. Estava usando táticas clássicas documentadas de predador sexual, criando conexão emocional artificial através de vulnerabilidade estrategicamente falsa. 10º mês, trouxe primeiro contato explicitamente sexual que mudaria tudo irreversivelmente. Durante sessão particularmente emocional, onde ancião Paulo havia compartilhado lutas espirituais profundas sobre solidão e incompreensão, ele beijou Maria pela primeira vez nos lábios, racionalizando imediatamente como expressão pura de conexão espiritual profunda que transcende normas sociais mundanas e compreensões carnais de relacionamentos. Era momento de ruptura irreversível de todos os limites apropriados. Fiquei completamente chocada e paralisada. Maria me contou chorando incontrolavelmente. Mas ele imediatamente contextualizou a ação como algo espiritual, puro e especial escolhido por Deus. Disse com autoridade absoluta que Deus havia criado vínculo espiritual único e sagrado entre nós, que não poderia ser compreendido por pessoas menos maduras espiritualmente ou carnalmente orientadas. Citou Cântico dos Cânticos alegoricamente alegando que amor espiritual verdadeiro pode incluir dimensões físicas apropriadas. Durante semanas seguintes ao primeiro beijo, Maria lutou com confusão psicológica devastadora e cognitiva dissonante. Parte de mim sabia instintivamente que algo estava profundamente errado, explicou ela. Mas ancião Paulo era a figura de autoridade espiritual máxima na congregação. Como adolescente criada sistematicamente para respeitar e obedecer líderes inquestionavelmente, não tinha ferramentas mentais ou emocionais desenvolvidas para reconhecer e nomear que estava sendo manipulada e abusada por predador sexual calculista, usando autoridade religiosa. Ancião Paulo intensificou drasticamente manipulação psicológica após primeiro beijo transgressivo. O que compartilhamos é presente sagrado de Deus para nós dois, dizia ele com convicção falsa. Mas pessoas carnais e espiritualmente imaturas não compreenderiam pureza e santidade do que temos. Precisamos absolutamente manter nossa conexão espiritual privada e protegida para resguardá-la de julgamentos ignorantes e destruição por invejosos. Era isolamento social clássico, que predadores sistematicamente impõem para silenciar vítimas preventivamente. 11º mês, trouxe abuso sexual completo e consumado. Durante sessão onde ancião Paulo havia preparado o ambiente meticulosamente, com iluminação reduzida, alegando que atmosfera contemplativa e mística favorece estudos sobre presença manifesta de Deus, ele violou sexualmente Maria pela primeira vez de forma completa. Ela tinha 16 anos e meio, legalmente menor de idade absolutamente, enquanto ele tinha 52 anos, e posição de autoridade espiritual máxima sobre ela e família inteira. Doeu muito fisicamente,
Maria revelou com lágrimas traumáticas. Mas ele segurava firmemente minha mão e orava em voz alta fervorosamente enquanto abusava sexualmente de mim, misturando violação física brutal com linguagem espiritual religiosa, de forma que confundia completamente minha capacidade de reconhecer e nomear abuso acontecendo. Dizia repetidamente que estávamos consagrando nosso vínculo sagrado diante de Deus Todo-Poderoso através de expressão física, de amor espiritual puro. Após primeira violação sexual completa, ancião Paulo implementou protocolo elaborado e sistemático de sigilo absoluto e manipulação psicológica contínua. Nosso relacionamento é presente precioso de Deus especificamente para nós, dizia com autoridade. Mas vivemos em mundo caído onde pessoas não compreendem conexões espirituais puras e santas. Se revelássemos prematuramente o que compartilhamos, irmãos carnais e invejosos destruiriam algo sagrado, com julgamentos baseados em compreensão superficial, carnal das Escrituras e vontade de Deus. Durante meses seguintes, dos 16,5 aos 17 anos de Maria, ancião, Paulo manteve abuso sexual regular, sistematicamente sempre disfarçado como sessões de mentoria espiritual avançada. Elaborou sistema meticuloso onde Maria chegava à igreja através de entrada lateral discreta. Encontravam-se em sala trancada internamente com chave e, principalmente, ele garantia obsessivamente que nunca fossem vistos juntos em circunstâncias que pudessem parecer suspeitas para observadores. Ele era meticuloso obsessivo em planejar cada detalhe, Maria explicou traumatizada. Verificava múltiplas vezes que a igreja estava completamente vazia. Trancava a porta da sala internamente, cobria a janela pequena com cortina e principalmente mantinha conversa espiritual e oração constante durante abusos físicos, orando em voz alta, citando versículos decorados e principalmente construindo narrativa elaborada de que violações eram expressões de amor ágape cristão, que transcendia compreensões mundanas carnais de relacionamentos. Durante esse período devastador de 8 meses, nem eu nem João suspeitamos de qualquer coisa errada ou inapropriada. Maria chegava em casa das sessões de mentoria, com conhecimento bíblico genuinamente expandido e aprofundado. Ancião Paulo realmente ensinava teologia avançada legitimamente, entre abusos sexuais, para manter a aparência convincente de legitimidade do arranjo completo. Estudo aprofundado com ancião Paulo está transformando radicalmente compreensão espiritual dela, comentava João orgulhosamente repetidamente. As únicas indicações sutis de problema eram mudanças comportamentais que atribuímos erroneamente a desafios normais e esperados da adolescência turbulenta. Maria tornou-se progressivamente mais retraída emocionalmente, demonstrava ansiedade visível antes das sessões, desenvolveu pesadelos frequentes, perturbadores e principalmente perdeu interesse em atividades sociais com outras jovens que antes apreciava. Descartamos sinais como o estresse acadêmico normal de escola. Mãe, disse Maria algumas vezes vagamente tentando sinalizar. Às vezes não me sinto bem indo às sessões com o ancião Paulo. Fico nervosa antes. Mas quando perguntava especificamente por quê ou o que acontecia, ela recuava imediatamente. Nada específico realmente, apenas cansaço mental. Estudos teológicos são muito intensos e às vezes mentalmente exaustivos. Manipulação psicológica de Paulo havia sido tão eficaz que mesmo tentativas de sinais de socorro eram suprimidos por medo e confusão. Ancião Paulo também implementou estratégias sofisticadas de controle através de monitoramento constante e obsessivo. Ligava para Maria diariamente alegando verificar progresso em estudos e orar junto. Enviava mensagens bíblicas longas através de celular que dera especificamente a ela exclusivamente para comunicação ministerial privada. E, principalmente, criou dependência emocional profunda, através de aprovação espiritual constante e validação manipuladora. Você é especial e escolhida por Deus,
Dizia ele regularmente com autoridade: Deus tem planos únicos e elevados para você que se revelarão exclusivamente através da nossa conexão espiritual profunda. Sem nossa mentoria íntima profunda, você nunca alcançaria o potencial completo que Deus preparou especificamente para a sua vida. Era a manipulação psicológica clássica que amarrava completamente a autoestima de Maria à continuação do abuso sistemático. A situação continuou por aproximadamente 8 meses terríveis, ciclo devastador de abuso sexual, repetido disfarçado como mentoria espiritual legítima, manipulação psicológica sofisticada contínua e, principalmente, isolamento social calculado que impedia Maria de buscar ajuda externa ou mesmo reconhecer cognitivamente que estava sendo vítima de crime hediondo, gravíssimo, cometido sistematicamente por líder religioso predador, usando a autoridade espiritual como arma. Durante todo esse período horrível, ancião Paulo mantinha reputação impecável, publicamente sem qualquer arranhão. Pregava eloquentemente sobre santidade e pureza, aconselhava famílias sobre relacionamentos saudáveis e limites apropriados e, principalmente, era universalmente visto como modelo absoluto de liderança espiritual íntegra e caráter cristão exemplar. Domingo após domingo, ele subia ao púlpito confiante e pregava sobre moralidade cristã elevada, enquanto secretamente violava adolescente vulnerável sob sua autoridade espiritual. A hipocrisia era obscena e revoltante, reconheci posteriormente com raiva justificada. Homem que pregava veementemente contra a fornicação estava cometendo estupro sistemático de menor. Líder que ensinava sobre pureza sexual estava destruindo conscientemente inocência de adolescente. A autoridade espiritual que deveria proteger estava predando calculadamente sobre mais vulnerável. Era traição em níveis múltiplos que desafiava completamente compreensão humana normal. A descoberta que mudaria tudo para sempre aconteceu numa manhã de sábado de março de 2025, quando Maria acordou pela 3ª vez consecutiva, vomitando intensamente, e eu, como mãe experiente, que já havia passado por 4 gestações, imediatamente reconheci os sinais inconfundíveis. Meu coração começou a bater acelerado enquanto pensava no impossível. Minha filha de 17 anos, virgem consagrada que nunca havia namorado, não poderia estar grávida. Mas instinto maternal gritava verdade que minha mente se recusava a aceitar. Maria, disse eu entrando no banheiro onde ela estava ajoelhada no chão pálida e tremendo. Há quanto tempo está vomitando assim toda manhã? E quando foi sua última menstruação? As perguntas saíram antes que pudesse controlar, movidas por preocupação maternal que transcendia lógica ou possibilidades que eu considerava remotamente viáveis para a filha criada sob supervisão constante dentro da CCB. Mãe, respondeu ela entre soluços enquanto tentava se recompor. Não sei exatamente. Acho que faz 2 meses que menstruação não vem. Pensei que era estresse da escola ou algo hormonal normal de adolescente. Mas enjoos começaram há 2 semanas e estão piorando progressivamente. Suas palavras confirmaram o meu pior medo enquanto mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar explicação que não fosse a óbvia. Maria, disse eu com voz tremendo tentando manter calma. Preciso fazer pergunta difícil e você precisa responder com verdade absoluta, independente de qualquer coisa. Você teve relação sexual com alguém? É possível que esteja grávida? Era questionamento que jamais imaginei precisar fazer para a filha que eu conhecia como virgem consagrada, dedicada completamente aos princípios de pureza da CCB. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Maria me olhou com olhos arregalados, cheios de terror absoluto, lágrimas começando a escorrer, corpo inteiro tremendo visivelmente. Durante 30 segundos intermináveis, ela não conseguiu falar, enquanto guerra interna claramente acontecia entre necessidade de revelar verdade e medo paralisante de consequências. Finalmente, represa quebrou.
Mãe, estou grávida! Sussurrou ela, desabando em choro incontrolável que vinha das profundezas da alma ferida. Mas não é o que você pensa. Não foi minha escolha. Não foi namorado secreto. Foi ancião Paulo Santos durante sessões de mentoria. Ele disse que era expressão de amor espiritual puro, que Deus havia criado vínculo especial entre nós, que ninguém compreenderia se soubessem. Mãe, estou tão confusa e com tanto medo. Durante 10 segundos completos, meu cérebro simplesmente se recusou a processar palavras que havia acabado de ouvir. Bado de ancião Paulo Santos, líder respeitado há 25 anos, homem casado de 52 anos, figura paternal que toda a congregação confiava absolutamente, havia abusado sexualmente da minha filha adolescente sob pretexto de mentoria espiritual. Era revelação tão chocante e perturbadora que desafiava a capacidade de compreensão imediata. Maria, disse eu, segurando ombros dela firmemente, enquanto processava a bomba que havia acabado de explodir nossa realidade. Você está dizendo que ancião Paulo teve relações sexuais com você? Durante quanto tempo? Como isso começou? Por favor, conte-me tudo desde o início, sem omitir nenhum detalhe, não importa quão difícil seja. Precisava compreender a extensão completa do horror antes de decidir próximos passos. Durante 2 horas seguintes, naquela manhã de sábado, enquanto João havia saído para fazer compras levando outros 3 filhos, Maria revelou história completa devastadora. 18 meses de manipulação psicológica progressiva, normalização gradual de contato físico inapropriado, escalação calculada até beijo, e finalmente violação sexual completa há aproximadamente 8 meses, abuso repetido regularmente, sempre disfarçado como mentoria espiritual profunda, e principalmente isolamento sistemático. Através de ameaças veladas sobre ninguém compreenderia a pureza do nosso vínculo. Ele dizia que eu era especial, Maria explicou chorando, que Deus havia escolhido conexão única entre nós que transcendia compreensões mundanas normais. Citava Cântico dos Cânticos alegando que amor espiritual verdadeiro inclui dimensões físicas. Orava em voz alta enquanto abusava de mim, misturando violação com linguagem religiosa, de forma que eu não conseguia processar que estava sendo vítima de crime. Manipulou a escritura sistematicamente para justificar abusos. Quando você percebeu que estava sendo abusada? Perguntei, tentando compreender a psicologia da situação. Houve momento onde reconheceu que o comportamento dele era criminoso e não mentoria espiritual. Era questão crucial para entender trauma psicológico, além do físico que Maria havia sofrido durante meses de manipulação elaborada. Só agora falando com você, mãe, admitiu ela com vergonha visível. Estou começando a nomear como abuso. Durante todo o tempo, ele construiu narrativa tão convincente de vínculo espiritual especial que eu genuinamente acreditava que era algo puro, escolhido por Deus. A autoridade dele como ancião, conhecimento bíblico profundo e principalmente isolamento de qualquer perspectiva externa me mantiveram presa em realidade distorcida que ele criou. A revelação completa me deixou simultaneamente furiosa, devastada e principalmente determinada a buscar justiça completa. Maria, disse eu abraçando-a firmemente, você foi vítima de predador sexual que usou autoridade espiritual para manipular e abusar. Nada do que aconteceu é culpa sua. Paulo Santos cometeu crime hediondo de estupro de vulnerável e será responsabilizado completamente, não apenas espiritualmente, mas principalmente criminalmente, através de sistema de justiça. Mãe, tenho medo, Maria chorou. Ancião Paulo disse que se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria em mim, que todos pensariam que eu seduzi ele, que seria expulsa da congregação e destruiria a família inteira, que era melhor manter segredo para proteger todos. Estou aterrorizada sobre o que acontecerá quando verdade for exposta publicamente. Maria, ouça com atenção. Respondi com firmeza maternal.
Predadores sempre ameaçam vítimas com consequências terríveis se revelarem verdade. É tática de silenciamento padrão. Mas você não está sozinha agora. Tenho evidências irrefutáveis. Sua gravidez aos 17 anos provará que crime aconteceu. Ancião Paulo não poderá negar. E congregação que não acreditar em vítima adolescente grávida não merece nossa presença. Primeiro passo foi confirmar gravidez medicalmente. Levei Maria imediatamente à clínica particular, onde médica ginecologista confirmou através de ultrassom aproximadamente 8 semanas de gestação, correspondendo exatamente ao período de abuso sexual que Maria havia relatado. Senhorita Maria, disse doutora Carolina com preocupação evidente. Você tem apenas 17 anos. Quem é o pai do bebê? Não posso responder agora, disse eu intervindo. Mas situação envolve abuso sexual de menor por adulto em posição de autoridade. Precisaremos de documentação médica completa para processos legais futuros, incluindo relatório detalhado de exame, confirmação de idade gestacional e principalmente laudo que possa ser usado como evidência em investigação criminal. Doutora Carolina, experiente em casos de abuso, imediatamente compreendeu gravidade. Senhora Francisca, como médica sou obrigada por lei a reportar suspeita de abuso sexual de menor às autoridades competentes. Fornecerei toda a documentação necessária e principalmente me coloco à disposição para testemunhar se necessário. Casos de abuso sexual por autoridades religiosas são particularmente perniciosos e devem ser prosecutados vigorosamente. Voltamos para casa com documentação médica, confirmando gravidez e principalmente com clareza absoluta sobre próximos passos. Confrontar João, meu marido, confrontar ancião Paulo Santos diretamente, reportar crime à polícia e principalmente expor situação completamente para a liderança da CCB, independente de pressões para resolver discretamente para proteger a reputação da igreja. Quando João chegou em casa naquela tarde, pedi que sentasse para conversa urgente. João, preciso revelar algo devastador que mudará completamente nossa família, comecei. Maria está grávida de 8 semanas e o responsável é ancião Paulo Santos, que abusou sexualmente dela durante 18 meses sob pretexto de mentoria espiritual. A expressão no rosto de João transformou-se de confusão para incredulidade, para fúria absoluta em segundos. Isso é impossível, disse ele inicialmente. Ancião Paulo é líder respeitado há décadas. Deve haver engano terrível. Maria deve estar confusa sobre quem é o pai ou... Interrompi firmemente. João, Maria revelou tudo em detalhes. Médica confirmou gravidez. Não há engano possível. Vou matar ele, João gritou levantando-se furiosamente. Vou à casa dele agora e acerto contas pessoalmente. Como ele pôde fazer isso com nossa filha? Como líder espiritual pôde abusar de adolescente sob nossa confiança? Era a reação compreensível de pai protetor, descobrindo que filha foi violada por homem que família confiava completamente. João, violência não resolverá nada, disse eu firmemente segurando seu braço. Precisamos agir estrategicamente e principalmente legalmente. Confrontaremos Paulo, mas com testemunhas e documentação. Reportaremos à polícia imediatamente. E principalmente exporemos crime completamente para a congregação. Mas tudo através de canais apropriados que garantam justiça real ao invés de satisfação momentânea. Durante o resto daquele sábado, planejamos cuidadosamente confrontação. Decidimos que segunda-feira pela manhã iríamos diretamente à delegacia, registrar boletim de ocorrência formal. Depois, confrontaríamos ancião Paulo, com presença de outros anciãos como testemunhas, e, finalmente, exigiríamos que congregação fosse informada completamente sobre crime cometido por líder em posição de autoridade máxima. Maria precisa de apoio psicológico especializado imediatamente, observei. Trauma de abuso sexual prolongado por figura de autoridade, combinado com gravidez indesejada aos 17 anos, exige intervenção profissional urgente. João concordou.
demonstrando que, apesar de choque inicial, priorizava bem-estar da filha sobre qualquer consideração institucional. Domingo foi dia mais difícil, porque precisávamos ir ao culto sabendo que ancião Paulo estaria lá pregando sobre santidade, enquanto secretamente havia violado nossa filha durante meses. Não podemos ir, Maria implorou. Não consigo olhar para ele fingindo que nada aconteceu. Não aguento vê-lo no púlpito pregando enquanto sei que ele é predador. Entendo completamente, Maria, respondi. Mas amanhã tudo será exposto. Por hoje ficaremos em casa. Família precisa de tempo juntos para processar e principalmente para preparar para a batalha que virá. João concordou que seria hipócrita demais sentar naquele culto, sabendo verdade que sabíamos sem poder expor imediatamente. Durante domingo, ancião Paulo ligou para meu celular. Algo incomum porque normalmente não tínhamos contato direto. Irmã Francisca, disse ele com um tom casual demais. Notei que a família de vocês não veio ao culto hoje. Está tudo bem? Maria está doente? Fiquei preocupado com a ausência dela, especialmente porque tínhamos sessão de estudos agendada para terça-feira próxima. A audácia de ligar, perguntando sobre Maria, sabendo que havia engravidado ela, era revoltante. Ancião Paulo, respondi com voz gelada, controlada. Maria não terá mais nenhuma sessão de estudos com o senhor. Jamais. Situação grave surgiu que exige conversa presencial urgente. Segunda-feira, às 10 da manhã, queremos reunião com o senhor e outros anciãos. É assunto de extrema gravidade que não pode esperar. Houve pausa significativa do outro lado. Irmã Francisca, sobre o que se trata? Perguntou ele, tentando manter controle, mas voz revelando nervosismo crescente. Se há problema com Maria ou estudos, podemos resolver facilmente através de conversa simples. Respondi firmemente. Segunda-feira, ancião Paulo. Com outros anciãos presentes, assunto exige presença de liderança completa. Após desligar, João observou. Ele sabe que descobrimos. Tom de voz dele revelou culpa e principalmente medo de exposição. Provavelmente está desesperado pensando em como manipular narrativa ou silenciar Maria antes que verdade seja oficialmente revelada. Era a análise correta que me fez perceber necessidade de agir rapidamente antes que Paulo tentasse destruir evidências ou construir defesa elaborada. Domingo à noite, Maria teve colapso emocional completo. Mãe, não aguento mais, chorou ela desesperadamente. Estou grávida aos 17 anos de homem casado 3 vezes minha idade que é líder da igreja. Congregação inteira me julgará como sedutora que destruiu o casamento de ancião respeitado. Vou ser expulsa, humilhada publicamente e principalmente nunca conseguirei casar dentro da CCB porque ninguém quer esposa com passado assim. Maria, escute cuidadosamente, disse eu segurando o rosto dela entre minhas mãos. Você não é sedutora, é vítima. Paulo Santos é predador sexual que usou autoridade para abusar. Qualquer pessoa que culpar você ao invés de responsabilizar ele, está perpetuando cultura de abuso que protege predadores. E se CCB não nos apoiar completamente, encontraremos congregação que valoriza vítimas sobre reputação institucional. Mas e o bebê? Maria perguntou, tocando barriga ainda plana. Estou grávida de 8 semanas. O que farei com criança fruto de abuso sexual? Como explicarei para filho no futuro que pai é predador que violou mãe adolescente? Como criarei sozinha aos 17 anos? Eram questionamentos legítimos, devastadores, sem respostas fáceis. Uma coisa de cada vez, respondi. Primeiro, buscaremos justiça criminal contra Paulo. Segundo, exporemos verdade para a congregação. Terceiro, decidiremos sobre gravidez, se continuará até termo ou se consideraremos opções legais disponíveis para vítimas de estupro. Mas, principalmente, garantirei que você receba todo o suporte necessário, independente de escolhas que fizer. João, que havia estado silencioso processando, finalmente falou. Maria, como seu pai falhei em proteger você de predador disfarçado, de líder espiritual. Confiamos cegamente em Paulo Santos,
por causa do cargo e reputação sem questionar apropriadamente arranjo de mentoria privada. Carrego parte da culpa por não ter supervisionado adequadamente, mas prometo que daqui em diante lutarei ferozmente por justiça completa. Segunda-feira pela manhã, conforme planejado, fomos diretamente à delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes em Londrina. Vim reportar estupro de vulnerável continuado, declarei à delegada responsável do RETRA, Patrícia Oliveira. Minha filha de 17 anos foi abusada sexualmente durante 8 meses por homem de 52 anos, em posição de autoridade religiosa, que está grávida dele agora. Delegada Patrícia, experiente em casos de abuso, conduziu entrevista com sensibilidade, mas também com rigor necessário para a construção de caso sólido. Maria, preciso fazer perguntas difíceis sobre detalhes do abuso, explicou ela. Sei que é traumático relembrar, mas informações específicas são cruciais para a investigação e, principalmente, para processo criminal futuro contra perpetrador. Durante 3 horas, Maria relatou tudo cronologicamente. Início da mentoria há 18 meses, escalação gradual de comentários inapropriados, normalização de toque físico, conversas sobre sexualidade, primeiro beijo há 10 meses e, finalmente, violações sexuais repetidas durante os últimos 8 meses, sempre em sala trancada da igreja às terças-feiras à tarde, quando o prédio estava vazio. Ele sempre orava durante abusos, Maria explicou, misturando violação física com linguagem espiritual religiosa. Dizia que consagrávamos nosso vínculo diante de Deus. Citava versículos sobre amor. Principalmente me isolava, ameaçando que ninguém acreditaria se eu contasse porque ele é ancião respeitado e eu apenas adolescente, que todos pensariam ter seduzido o homem casado. Táticas clássicas de predador sexual religioso, observou delegada Patrícia, fazendo anotações detalhadas. Uso de autoridade espiritual para manipular, mistura de abuso físico com linguagem religiosa para confundir vítima e, principalmente, isolamento através de ameaças sobre não ser acreditada. Paulo Santos seguiu playbook documentado de abusadores eclesiásticos sistematicamente. Delegada explicou próximos passos. Emitiremos mandado de busca e apreensão de celular e computadores de Paulo Santos para encontrar evidências de comunicações inapropriadas. Solicitaremos teste de DNA após nascimento da criança para confirmar paternidade irrefutavelmente e, principalmente, ele será convocado para depoimento formal, onde confrontaremos com acusações específicas. Ele negará tudo, João observou. Afirmará que Maria está mentindo, que é adolescente confusa ou que inventou história por algum motivo sinistro. Precisamos de mais que depoimento dela contra a palavra dele. Delegada concordou. Por isso buscaremos evidências forenses, comunicações escritas e principalmente testemunhos de pessoas que possam ter notado comportamento suspeito. Após registrar boletim de ocorrência formal, fomos diretamente à CCB Londrina, onde havíamos agendado reunião emergencial com o ancião Paulo Santos e outros 2 anciãos da congregação, Roberto Silva e Carlos Mendes. Precisamos de testemunhas que representem liderança, expliquei. Não pode ser apenas nossa palavra contra dele em contexto privado. Anciãos Roberto e Carlos chegaram visivelmente confusos sobre propósito da reunião urgente. Irmã Francisca, irmão João, disse ancião Roberto. O que é tão grave que exigiu convocação emergencial com apenas 1 dia de aviso? Ancião Paulo está igualmente confuso sobre a natureza desta reunião extraordinária. Era momento de verdade que mudaria tudo irreversivelmente. A sala de reuniões da CCB Londrina nunca havia parecido tão pequena e sufocante quanto naquela segunda-feira às 10 da manhã, quando nos sentamos diante de 3 anciãos, Paulo Santos com expressão cuidadosamente controlada, mas olhos revelando pânico subjacente, Roberto Silva e Carlos Mendes visivelmente confusos sobre a natureza da reunião emergencial. Maria estava ao meu lado tremendo visivelmente, João do outro lado, com mandíbula cerrada em fúria contida.
e eu no centro, preparada para detonar bomba que destruiria completamente fachada de respeitabilidade que Paulo Santos havia construído durante 25 anos. Anciãos, comecei com voz firme, apesar de coração batendo descontroladamente. Convoquei esta reunião para reportar crime gravíssimo cometido por membro da liderança desta congregação. Minha filha Maria, de 17 anos, está grávida de 8 semanas. O pai da criança é ancião Paulo Santos, que abusou sexualmente dela durante aproximadamente 8 meses, sob pretexto de mentoria espiritual, usando a autoridade como líder religioso para manipular, isolar e principalmente violar menor de idade sistematicamente. O silêncio que seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Anciãos. Roberto e Carlos ficaram completamente paralisados, rostos transformando-se de confusão para choque, para incredulidade, enquanto processavam a acusação que desafiava tudo o que conheciam sobre colega de liderança de décadas. Ancião Paulo, por sua vez, teve reação calculada demais para ser genuína. Expressão de surpresa exagerada, combinada com indignação performática que gritava culpa. Isso é absurdo completo, explodiu Paulo Santos, levantando-se teatralmente da cadeira. Acusação caluniosa sem fundamento algum. Nunca toquei inapropriadamente em Maria ou qualquer jovem da congregação durante décadas de ministério irrepreensível. Isso é difamação grave que destruirá a reputação construída através de 25 anos de serviço fiel. Exijo retratação imediata. Sente-se, Paulo, ordenou o ancião Roberto com autoridade. A acusação desta gravidade exige investigação completa antes de qualquer conclusão. Irmã Francisca, apresente evidências que sustentam a alegação extraordinária que está fazendo contra líder respeitado. Era a resposta institucional típica. Ceticismo inicial favorecendo líder estabelecido sobre vítima adolescente. Evidências são irrefutáveis, respondi calmamente retirando o envelope da bolsa. Primeiro, documentação médica, confirmando gravidez de Maria de 8 semanas através de ultrassom realizado sábado. Segundo, depoimento detalhado de Maria sobre 18 meses de manipulação progressiva, culminando em violações sexuais repetidas durante os últimos 8 meses. Terceiro, boletim de ocorrência registrado esta manhã na Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes, formalizando investigação criminal. Coloquei documentos sobre mesa metodicamente, enquanto observava coordenar do rosto de Paulo Santos. Quarto, continuei implacavelmente. Celular que Paulo deu a Maria especificamente para comunicação ministerial contém mensagens que investigação policial analisará. Quinto, teste de DNA após nascimento da criança provará paternidade irrefutavelmente. E principalmente padrão de comportamento de Paulo, sessões privadas prolongadas com adolescente em sala trancada, sem supervisão adequada, viola todos os protocolos básicos de proteção de menores. Maria, disse ancião Paulo, virando-se para ela com expressão de preocupação falsa. Você está confusa, filha? Sei que a adolescência é período turbulento com hormônios e emoções intensas. Se está grávida de algum namorado secreto e com medo de admitir para seus pais, não precisa inventar história tão prejudicial para proteger a identidade real do pai. Posso ajudar sua família a processar situação com compaixão. Era manipulação clássica, sugerir que vítima estava mentindo por motivação secundária, enquanto posicionava-se como conselheiro compassivo. Não ouse falar diretamente com minha filha, João interveio furiosamente. Você perdeu qualquer direito de contato com ela no momento que começou a abusar sexualmente. Maria não está confusa. Está traumatizada por 8 meses de violações sistemáticas perpetradas por predador usando autoridade espiritual. Ancião Paulo, disse eu firmemente, pare de insultar nossa inteligência com negações óbvias. Maria revelou detalhes específicos das sessões que apenas alguém presente poderia conhecer. Disposição exata da sala onde abusos aconteciam, maneirismos que você tem durante violações, incluindo orações específicas que proferia, e principalmente cronologia
precisa de escalação de comportamento inapropriado que seguiu o padrão documentado de predadores sexuais. Ancião Carlos Mendes, que havia permanecido silencioso, absorvendo informações, finalmente falou. Ancião Paulo, acusações são extremamente graves e específicas. Se são falsas, como afirma, deveria ter explicações claras. Por que realizava sessões de mentoria com adolescente em sala trancada sem supervisão? Por que deu celular particular a ela? Por que comunicações eram mantidas privadas dos pais? Mentoria espiritual avançada requer ambientes sem distrações. Paulo respondeu defensivamente. Maria demonstrava potencial intelectual excepcional que merecia investimento personalizado. Celular foi presente para facilitar comunicação sobre estudos. Tudo era completamente apropriado e aprovado pelos pais dela inicialmente. Era meia-verdade habilidosa. Contexto inicial apropriado havia sido transformado gradualmente em abuso. Aprovamos mentoria inicial, João interveio. Mas não aprovamos sessões privadas prolongadas sem supervisão, comunicações secretas através de celular particular ou, principalmente, violações sexuais repetidas de nossa filha menor de idade. Paulo, você abusou sistematicamente de confiança que depositamos como família e principalmente como membros que respeitam liderança inquestionavelmente. Maria, disse ancião Roberto, virando-se para ela diretamente. Preciso ouvir de você pessoalmente. Ancião Paulo teve relações sexuais com você? Quando, onde e sob quais circunstâncias? Compreenda que a acusação que está fazendo destruirá completamente reputação de líder, respeitado se for falsa, mas também que merece justiça completa se for verdadeira. Maria, que havia estado silenciosa até então, levantou olhos vermelhos de choro e falou com voz trêmula, mas clara. Ancião Paulo violou-me sexualmente pela primeira vez há aproximadamente 8 meses durante sessão de mentoria, numa terça-feira à tarde, na sala dos fundos da igreja. Doeu muito fisicamente, mas ele segurava minha mão e orava dizendo que estávamos consagrando vínculo espiritual diante de Deus. Abusos continuaram regularmente às terças-feiras durante 8 meses. Sempre em sala trancada, sempre com ele misturando violação física com linguagem religiosa que me confundia completamente. Ela está inventando, Paulo gritou desesperadamente. Adolescente perturbada com fantasia elaborada provavelmente baseada em novelas ou histórias que leu. Nunca aconteceu nada inapropriado. Sou homem casado há 30 anos, pai de 3 filhos, ancião respeitado. Por que arriscaria tudo por aventura com adolescente? Não faz sentido lógico algum. Faz sentido perfeitamente para predadores sexuais, respondi geladamente. Pesquisas mostram que abusadores frequentemente ocupam posições de autoridade e confiança. Professores, médicos, treinadores e principalmente líderes religiosos. Usam poder para acessar vítimas vulneráveis, manipulá-las psicologicamente e principalmente confiam que posição os protegerá de acusações, porque ninguém acreditaria que homem tão respeitado cometeria crimes tão hediondos. Ancião Roberto parecia genuinamente conflituado. Décadas de coleguismo com Paulo versus evidências crescentes de crime horrível. Precisamos conduzir investigação interna completa, declarou ele. Entrevistaremos outras jovens que tiveram mentoria com Paulo para determinar se existe padrão de comportamento inapropriado. Examinaremos registros de uso das salas da igreja e, principalmente, aguardaremos resultados de investigação policial antes de conclusões definitivas. Não! Explodi frustrada. Não haverá investigação interna que proteja a reputação institucional às custas de justiça. Crime foi reportado à polícia que conduzirá a investigação criminal profissional. Congregação será informada completamente domingo próximo sobre acusações para que outras possíveis vítimas se sintam seguras para revelar. E, principalmente, Paulo será afastado imediatamente de qualquer contato com jovens pendente resolução. Irmã Francisca, disse ancião Carlos diplomaticamente, compreendo sua raiva justificada se acusações são verdadeiras.
mas exposição pública prematura pode destruir injustamente reputação se houver qualquer possibilidade de equívoco. Proteção da reputação da congregação também é consideração legítima que não pode ser ignorada completamente. Proteção de reputação institucional nunca deve superar proteção de vítimas, respondi com veemência. É exatamente essa mentalidade que permite predadores continuarem abusando durante anos. Instituições priorizam imagem pública sobre justiça para vítimas. Se CCB Londrina escolher proteger Paulo Santos para evitar escândalo, estaremos saindo desta congregação e expondo publicamente tanto abuso quanto cumplicidade institucional através de mídia. João apoiou firmemente. Francisca tem razão absoluta. Filósofos morais são claros que organizações que protegem predadores para preservar reputação tornam-se moralmente cúmplices dos crimes. CCB deve escolher lado inequivocamente, ou apoia a vítima adolescente buscando justiça, ou protege predador poderoso para evitar constrangimento público. Não existe meio termo ético. Ancião Paulo, percebendo que negações simples não estavam funcionando, mudou a estratégia sutilmente. Talvez houve alguns mal-entendidos durante sessões de mentoria, admitiu ele cautelosamente. Talvez alguns gestos de afeto paternal foram interpretados erroneamente por adolescente impressionável. Mas nunca houve relação sexual. Se Maria está grávida, precisa identificar pai verdadeiro ao invés de projetar fantasias sobre figura de autoridade. Mal-entendidos? Maria gritou subitamente com raiva que surpreendeu todos. Você penetrou-me sexualmente repetidamente durante 8 meses enquanto orava em voz alta. Não há interpretação errônea possível de violação sexual completa. Pare de manipular narrativa tentando fazer parecer que imaginei abusos. Você é predador sexual consciente que usou autoridade espiritual para estuprar adolescente vulnerável sistematicamente. A explosão emocional de Maria quebrou algo nos anciãos presentes. Ancião Roberto olhou para Paulo, com expressão mudando de conflito para repulsa. Paulo, disse ele lentamente, está negando categoricamente que teve qualquer contato sexual com Maria? Porque teste de DNA resolverá a questão irrefutavelmente. Se for pai da criança, não apenas mentiu repetidamente agora, mas também cometeu crime gravíssimo de estupro de vulnerável. Paulo ficou visivelmente encurralado. Durante 30 segundos completos, ele olhou para a mesa enquanto o cérebro claramente trabalhava, calculando se continuar negando ou admitir parcialmente tentando minimizar culpabilidade. Finalmente, escolheu rota de admissão limitada. Desenvolveu-se conexão inapropriada, admitiu ele vagamente. Não foi predatório como estão pintando. Foi relacionamento consensual que cresceu organicamente de mentoria espiritual. Consensual? João explodiu levantando-se furiosamente. Ela tinha 16 anos, menor de idade incapaz de consentir legalmente. Você tinha 52 e posição de autoridade máxima sobre ela. Não existe consensual possível nessa configuração de poder. É estupro definido por lei independente de qualquer suposto consentimento que alega ter obtido. Lei é clara, declarei. Relação sexual com menor de 18 anos constitui estupro de vulnerável independente de consentimento aparente, porque reconhece-se que adolescentes não têm maturidade para consentir em contextos onde existe disparidade de poder. E principalmente quando a autoridade é espiritual, usou Deus e escrituras para manipular vítima, crime é ainda mais hediondo. Ancião Paulo tentou mais uma tática. Se houve relacionamento inapropriado, Maria compartilha responsabilidade, argumentou ele chocantemente. Ela participou voluntariamente das sessões. Nunca gritou ou resistiu fisicamente. E principalmente nunca reportou desconforto aos pais durante 8 meses. Não foi vítima passiva. Foi participante ativa que agora se arrependeu e quer reescrever história. Culpabilização de vítima clássica, respondi com raiva absoluta.
Predadores sempre culpam vítimas alegando participação ou consentimento. Mas psicologia de trauma explica perfeitamente por que vítimas de abuso por autoridades não resistem ou reportam imediatamente. Paralisia induzida por trauma, manipulação psicológica elaborada e principalmente medo de não ser acreditada são reações documentadas universalmente. Ancião Carlos, que parecia genuinamente horrorizado conforme mais detalhes emergiam, finalmente tomou posição. Ancião Paulo, ouvir você tentar culpabilizar adolescente por próprio abuso é repugnante. Mesmo se houvesse qualquer verdade em alegação de participação, que não há porque menor não pode consentir legalmente, como líder espiritual, sua responsabilidade era proteger, não explorar vulnerabilidade. Traiu confiança em níveis múltiplos devastadores. Voto por remoção imediata de Paulo de todas as posições ministeriais, continuou o ancião Carlos. Afastamento completo de qualquer contato com menores e, principalmente, cooperação total com a investigação policial. Se congregação escolher protegê-lo para preservar reputação ao invés de apoiar vítima, estarei renunciando ao cargo porque não posso ser cúmplice de injustiça institucional. Era momento de ruptura crucial. Ancião Roberto, como líder principal, enfrentava escolha definidora. Apoiar vítima correta, mas publicamente constrangedoramente, ou proteger colega líder minimizando o escândalo. Durante minuto completo, ele permaneceu silencioso, claramente lutando com conflito entre lealdade institucional e imperativo moral de justiça. Decisão é clara, embora dolorosa, declarou finalmente ancião Roberto. Ancião Paulo Santos está removido imediatamente de todas as funções ministeriais, pendente resolução de investigação criminal. Acesso dele a instalações da igreja será monitorado e principalmente proibido de qualquer contato com menores sob qualquer circunstância. E congregação será informada domingo próximo sobre situação em termos gerais que protejam privacidade de Maria, mas que alertem possíveis outras vítimas. Não é suficiente insistir. Congregação merece detalhes completos sobre natureza das acusações. Não questões pessoais graves, vagas que permitem especulação e minimização. Membros precisam saber que ancião respeitado é acusado de estupro de vulnerável para compreenderem gravidade e, principalmente, para avaliarem se confiaram filhas a predador durante anos. Exposição detalhada pode prejudicar a investigação criminal, argumentou ancião Roberto. Polícia geralmente prefere que detalhes não sejam divulgados amplamente durante investigações ativas para não contaminar testemunhas potenciais ou alertar suspeitos sobre direção da investigação. Era argumento razoável que complicava desejo de transparência completa. Consultaremos delegada responsável. Concordei relutantemente. Sobre nível apropriado de divulgação que balanceia transparência com integridade de investigação. Mas mínimo aceitável é anúncio que Paulo está afastado devido a acusações criminais graves de natureza sexual envolvendo o menor. Vagueza que permite interpretações caridosas é inaceitável. Reunião terminou com Paulo Santos saindo derrotado, mas ainda tentando manter alguma dignidade. Isso não acabou, murmurou ele passando. Tenho advogado excelente que provará que acusações são difamatórias. Reputação construída durante 25 anos não será destruída por alegações não comprovadas de adolescente. Era a ameaça velada que revelava que lutaria ferozmente contra a responsabilização. Nos dias seguintes, situação escalou rapidamente em múltiplas frentes. Delegada Patrícia convocou Paulo para depoimento formal onde ele, aconselhado por advogado doutor Marcos Costa, negou categoricamente todas as acusações alegando que nunca teve contato inapropriado com Maria Silva e acusações são fabricações maliciosas motivadas por razões desconhecidas. Negações são esperadas, explicou delegada Patrícia. Poucos predadores admitem crimes voluntariamente, especialmente quando enfrentam sentenças severas. Construiremos caso através de evidências forenses, testemunhos de testemunhas colaterais,
que possam ter observado comportamento suspeito e principalmente teste de DNA que provará paternidade irrefutavelmente após nascimento. Busca e apreensão executada em residência e escritório de Paulo recuperou celular pessoal, computador e principalmente celular que ele havia dado a Maria. Análise forense revelará se existem mensagens inapropriadas deletadas, explicou o perito digital. Mesmo comunicações apagadas frequentemente podem ser recuperadas através de técnicas forenses avançadas que reconstroem dados. Ana Santos, esposa de Paulo, enfrentou revelação com mistura de negação inicial e colapso emocional subsequente. Meu marido não faria isso, insistiu ela inicialmente. Conheço Paulo há 30 anos. É homem de Deus dedicado e principalmente pai amoroso de nossos filhos. Deve haver terrível mal-entendido. Mas conforme evidências acumulavam, realidade tornou-se inegável. Durante culto de domingo seguinte, ancião Roberto fez anúncio cuidadosamente formulado. Irmãos, é com tristeza profunda que informo que ancião Paulo Santos foi afastado de todas as funções ministeriais devido a acusações graves de conduta criminosa envolvendo o menor da congregação. Investigação policial está em andamento e congregação cooperará completamente. Qualquer pessoa com informações relevantes deve contactar liderança ou autoridades diretamente. Reação da congregação foi mista, mas predominantemente chocante. Não posso acreditar, sussurravam membros. Ancião Paulo era líder mais respeitado. O que ele poderia ter feito de tão grave? Especulações se espalharam rapidamente, com versões variando de apropriação indébita financeira a relacionamento inapropriado. Mas poucos imaginando extensão completa do horror de estupro sistemático de adolescente. Algumas irmãs se aproximaram de mim discretamente após culto. Irmã Francisca, minha filha também teve sessões de mentoria com o ancião Paulo há 2 anos, disse uma delas nervosamente. Ela nunca mencionou nada inapropriado, mas agora estou questionando. Deveria perguntar a ela diretamente? Era exatamente tipo de questionamento que justificava a exposição, proteção de outras possíveis vítimas. Converse com sua filha em ambiente seguro, aconselhei. Explique que ancião Paulo está sendo investigado por comportamento inadequado com menor e pergunte se ela experimentou algo desconfortável. Não sugira respostas, mas crie espaço seguro para revelação se algo aconteceu. E principalmente se ela revelar abuso, reporte imediatamente à polícia e ofereça apoio incondicional. Hoje, 8 meses após aquela manhã devastadora de sábado, quando Maria revelou que estava grávida de ancião Paulo Santos, posso testemunhar que Deus usou a maior traição e trauma da nossa família para nos ensinar lições profundas sobre verdadeira justiça, proteção de vulneráveis e principalmente sobre diferença entre instituições religiosas que protegem reputação versus aquelas que protegem vítimas. A jornada foi brutalmente dolorosa, mas trouxe transformação que beneficiará centenas de jovens futuras através de mudanças que forçamos na CCB e, principalmente, através do testemunho de coragem que Maria demonstrou ao buscar justiça completa. Durante semanas seguintes ao confronto inicial com o ancião Paulo Santos e liderança da CCB Londrina, investigação criminal avançou metodicamente, construindo caso sólido baseado em múltiplas linhas de evidência convergentes. Análise forense do celular que Paulo havia dado a Maria recuperou centenas de mensagens deletadas que documentavam escalação gradual de inapropriação, começando com conversas aparentemente espirituais que progressivamente incluíam comentários sobre a aparência física de Maria, perguntas íntimas sobre vida pessoal dela e principalmente declarações de amor especial que claramente transcendiam limites apropriados de mentoria. Mensagens são devastadoramente incriminatórias, declarou delegada Patrícia durante reunião de atualização. Paulo Santos documentou o próprio comportamento predatório através de comunicações que pensava ter apagado permanentemente.
Temos evidências textuais dele chamando Maria de meu amor, declarando conexão que transcende compreensão humana e, principalmente, marcando encontros privados e especiais, que correspondem exatamente a datas que Maria reportou violações. Adicionalmente, 3 outras jovens que haviam tido sessões de mentoria com Paulo Santos anos anteriores se manifestaram corajosamente, após anúncio do domingo, revelando experiências próprias de comportamento inapropriado que, embora não tivessem escalado até violação sexual completa, seguiam um padrão preocupantemente consistente de predação progressiva. Ancião Paulo fez comentários sobre minha aparência física durante sessões. Revelou Carolina Mendes, agora com 22 anos. Tocou meu ombro de forma que me deixava desconfortável. E principalmente fez perguntas íntimas sobre se eu tinha namorado e como lidava com despertares sexuais naturais. Na época, aos 15 anos, pensei que era aconselhamento pastoral legítimo, mas agora reconheço como preparação de terreno para possível abuso futuro. Paulo ofereceu abraço de conforto prolongado após sessão emocional, testemunhou Juliana Silva, 20 anos. Segurou o abraço muito mais tempo que apropriado e sussurrou que eu era especial e escolhida por Deus de forma única. Senti desconforto, mas racionalizei como afeto paternal. Sessões subsequentes incluíram mais toques, que gradualmente se tornaram mais invasivos, até que finalmente parei de ir alegando compromissos escolares. Padrão é inconfundível, analisou o Dr. Roberto Costa, psicólogo forense consultado pela delegacia. Paulo Santos usava mentoria espiritual como fachada para identificar vítimas potenciais vulneráveis, testava limites progressivamente através de comentários e toques crescentemente inapropriados e, principalmente, isolava vítimas psicologicamente através de narrativa de conexão especial escolhida por Deus. Maria foi única que sabemos onde predação escalou até violação completa, mas testemunhos de outras jovens estabelecem padrão comportamental de predador sexual sistemático. 4 meses após denúncia inicial, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal formal contra Paulo Santos por múltiplos crimes. Estupro de vulnerável continuado, artigo 217-A do Código Penal, abuso de autoridade com finalidade sexual e, principalmente, corrupção de menores. Gravidade dos crimes e, principalmente, abuso de posição de confiança justificam pena máxima prevista em lei, declarou o promotor Dr. Carlos Oliveira. Réu Paulo Santos usou a autoridade como líder religioso sistematicamente para manipular vítima adolescente durante 18 meses, argumentou o promotor na denúncia formal. Construiu narrativa elaborada de mentoria espiritual, que gradualmente escalou para a violação sexual repetida de menor sob sua autoridade. Misturou abuso físico com linguagem religiosa para confundir vítima e, principalmente, ameaçou implicitamente que revelação destruiria a família dela. São circunstâncias agravantes extremas que exigem responsabilização máxima. Defesa de Paulo, liderada por Dr. Marcos Costa, advogado criminalista experiente, tentou múltiplas estratégias. Inicialmente alegaram que Maria estava mentindo por motivação desconhecida, depois que relacionamento foi consensual entre adultos, ignorando que Maria era menor, depois que conexão emocional genuína desenvolveu-se naturalmente e, finalmente, quando evidências tornaram-se irrefutáveis, que Paulo sofria de dependência sexual patológica que diminuía a responsabilidade criminal. Todas são defesas padrão de predadores sexuais, observou delegada Patrícia. Primeiro negam completamente, depois minimizam gravidade, depois culpam vítima e, finalmente, alegam doença mental que supostamente diminui culpabilidade. Juízes experientes reconhecem táticas imediatamente e, raramente, aceitam como atenuantes legítimos em casos de abuso sistemático de autoridade. Durante esse período devastador de investigação e processos legais, Maria enfrentou decisão angustiante sobre gravidez, que agora estava com 16 semanas e começando a mostrar fisicamente. Mãe,
disse ela numa conversa noturna dolorosa. Não sei se consigo continuar gravidez até termo. Cada dia que barriga cresce é lembrete constante do abuso. Cada movimento do bebê me faz reviver trauma. Como posso criar criança que é lembrança permanente de violações mais horríveis da minha vida? Maria, respondi segurando mãos dela, decisão é exclusivamente sua e apoiarei completamente qualquer escolha que fizer. Lei brasileira permite interrupção legal de gravidez em casos de estupro até 22 semanas. Se escolher essa opção, encontraremos hospital que realize procedimento com dignidade e, principalmente, garantirei acompanhamento psicológico adequado durante e após processo. Mas CCB ensina que vida começa na concepção, Maria argumentou com conflito visível. Que interrupção de gravidez é pecado grave, independente de circunstâncias. Se fizer aborto legal, estarei cometendo assassinato aos olhos da igreja? Serei duplamente condenada, primeiro como vítima de estupro, depois como assassina de bebê inocente? Igreja não tem direito de impor posição teológica específica sobre questão tão complexa, respondi firmemente. Escrituras não abordam explicitamente aborto em casos de estupro. Posições denominacionais variam amplamente entre cristãos sinceros. E, principalmente, Deus que conhece coração compreende trauma que você enfrentou e não condenará escolhas feitas em circunstâncias devastadoras que você nunca escolheu. João, meu marido, também apoiou Maria incondicionalmente. Filha, como homem não posso compreender completamente o horror de carregar gravidez resultante de violação. Mas como pai, prometo apoiar qualquer decisão que você tome baseada no que é melhor para a sua saúde física, mental e espiritual. Nenhuma escolha será julgada por nós, porque nenhuma escolha é fácil nessa situação impossível. Durante 2 semanas de terapia intensiva, com psicóloga especializada, doutora Carolina Rodrigues, Maria processou opções e principalmente trabalhou através de culpa, induzida por ensinamentos religiosos sobre sacralidade de vida desde concepção. Maria, explicou doutora Carolina, mulheres que escolhem interromper gravidezes resultantes de estupro não são moralmente equivalentes a pessoas que escolhem abortos por conveniência. Contexto de trauma extremo cria situação eticamente única, onde autopreservação da vítima é consideração primária legítima. Conheço cristãs devotas que escolheram interrupção legal após estupro e processaram escolha com paz teológica, continuou o terapeuta. Deus que permitiu que leis existissem, protegendo vítimas de estupro, compreende complexidade moral da situação e, principalmente, forçar vítima de estupro a continuar gravidez contra a vontade constitui revitimização que prolonga trauma indefinidamente. Após reflexão profunda, oração intensa e principalmente consideração cuidadosa de capacidade emocional de carregar gravidez até termo, Maria decidiu, aos 5 meses de gestação, prosseguir com interrupção legal. Não é decisão que tomo levianamente, explicou ela chorando. Mas honestamente, avalio que não tenho recursos emocionais para continuar gravidez resultante de trauma sem destruir saúde mental completamente. E, principalmente, não consigo imaginar criar criança que fisicamente lembrará perpetrador toda vez que olhar para ela. Procedimento foi realizado em hospital público através de serviço especializado para vítimas de violência sexual, com acompanhamento psicológico completo antes, durante e após. Senhorita Maria, disse doutora Fernanda Costa, médica responsável. Sua escolha é legal, ética dentro de contexto de estupro comprovado e principalmente válida independentemente de aprovação de instituições religiosas. Você é sobrevivente, tomando decisão corajosa para proteger saúde mental futura. Reação da CCB Londrina à decisão de Maria foi previsível, mas ainda dolorosa. Irmã Francisca, disse ancião Roberto, após ser informado. Compreendemos trauma que Maria enfrentou, mas a igreja não pode aprovar ou apoiar decisão de interromper gravidez.
Posição doutrinária da CCB sobre sacralidade de vida é clara. Maria enfrentará disciplina por escolha que constitui pecado grave aos olhos de Deus. Então disciplinem, respondi com raiva justificada. Maria já foi vitimizada por predador que a igreja confiou em posição de liderança. Agora a igreja pretende revitimizá-la, punindo por escolha feita para proteger saúde mental após trauma que aconteceu sob supervisão negligente de vocês? Se essa é posição oficial da CCB, nossa família deixará a congregação permanentemente, porque instituição que pune vítimas não merece nossa presença. Irmã Francisca, não seja precipitada, argumentou o ancião Carlos. Disciplina não é punição, mas correção amorosa, destinada à restauração espiritual. Maria pode se arrepender da escolha, buscar perdão de Deus e ser restaurada completamente à comunhão após período apropriado de reflexão e aconselhamento pastoral. Era teologia que soava compassiva superficialmente, mas que fundamentalmente culpabilizava a vítima. Não há nada para se arrepender, declarei firmemente. Maria tomou decisão legítima dentro de contexto de trauma extremo, usando a autonomia legal que Deus permite através de leis que protegem vítimas. Se CCB insiste em disciplinar, exponho publicamente através de mídia que congregação pune vítimas de estupro por anciãos, enquanto protege predadores através de processos internos lentos. Escolham sabiamente. A ameaça de exposição midiática teve efeito desejado. Reconsideraremos posição, disse ancião Roberto relutantemente. Talvez circunstâncias extraordinárias de abuso por líder justifiquem exceção pastoral a políticas disciplinares padrão sobre interrupção de gravidez. Consultaremos liderança regional sobre como proceder de forma que balanceia princípios doutrinários com compaixão por vítima de crime hediondo. 6 meses após denúncia inicial, julgamento criminal de Paulo Santos começou com cobertura midiática intensa, após jornal local publicar reportagem detalhada sobre ancião da CCB acusado de estupro de adolescente durante mentoria espiritual. Manchete provocou onda de indignação pública e principalmente encorajou outras 3 vítimas de outros estados a se manifestarem revelando que Paulo havia cometido abusos similares em congregações anteriores, onde havia servido antes de Londrina. Paulo Santos tem histórico de predação sexual que transcende Londrina, revelou investigação expandida. Durante 25 anos de ministério, em 5 congregações diferentes, ele consistentemente identificava adolescentes vulneráveis para a mentoria espiritual, que escalava para comportamento inapropriado. CCB Nacional falhou em identificar padrão porque nunca houve sistema centralizado de reportar ou rastrear acusações contra líderes através de congregações. Durante julgamento que durou 2 semanas intensas, promotoria apresentou caso devastador. Depoimento detalhado de Maria sobre 18 meses de manipulação e 8 meses de violações. Mensagens recuperadas do celular documentando linguagem inapropriada. Testemunhos de 3 outras jovens estabelecendo padrão comportamental e principalmente evidência de DNA confirmando que Paulo era pai biológico da gravidez, que Maria havia interrompido legalmente. DNA recuperado de tecidos fetais preservados durante procedimento legal corresponde com 99,9% de certeza a Paulo Santos, testemunhou perito forense. Elimina completamente a alegação de defesa que Maria estava protegendo o namorado secreto verdadeiro ou que confundiu a identidade do parceiro sexual. Paulo Santos é inequivocamente pai biológico, provando que relação sexual aconteceu durante período alegado. Maria testemunhou durante 2 dias emocionalmente exaustivos, onde precisou relatar detalhes íntimos horríveis do abuso, enquanto Paulo a observava da mesa de defesa com expressão alternando entre remorso performático e raiva mal disfarçada. Ele orava em voz alta durante violações, testemunhou ela corajosamente, citando versículos e dizendo que consagrávamos nosso vínculo diante de Deus.
misturou abuso físico brutal com linguagem espiritual de forma que me confundiu completamente sobre a natureza do que estava acontecendo. Defesa tentou desacreditar Maria alegando que adolescente desenvolveu fantasia elaborada sobre figura de autoridade e que evidências são circunstanciais baseadas primariamente em depoimento de vítima emocionalmente perturbada. Mas júri composto de 7 membros claramente reconheceu táticas de culpabilização de vítima e rejeitou argumentos defensivos completamente. Após deliberação de apenas 4 horas, júri retornou com o veredicto: culpado em todas as acusações de estupro de vulnerável continuado, abuso de autoridade e corrupção de menores. Evidências apresentadas demonstram inequivocamente que réu Paulo Santos abusou sistematicamente de posição de autoridade espiritual para a predação sexual de adolescente vulnerável, declarou o porta-voz do júri. Mistura de violação física com manipulação religiosa representa traição particularmente hedionda de confiança sagrada. Juiz doutor Fernando Silva proferiu sentença 1 semana após veredito. 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado por estupro de vulnerável, com agravantes de abuso de autoridade e violação de confiança especial. Crimes cometidos por Paulo Santos representam traição de confiança mais fundamental, declarou o juiz. Como líder religioso, tinha responsabilidade sagrada de proteger vulneráveis sob sua autoridade. Ao invés disso, usou poder sistematicamente para a predação sexual de adolescente, durante período prolongado. Gravidade exige pena máxima. Adicionalmente, Paulo foi obrigado a pagar indenização de 200 mil reais para Maria, como compensação por danos psicológicos, proibido permanentemente de exercer qualquer função de liderança religiosa ou contato com menores, e principalmente registrado como agressor sexual no Sistema Nacional, que alertará comunidades futuras sobre histórico criminoso. Ana Santos, esposa de Paulo, divorciou-se dele imediatamente após condenação. Homem que conheci durante 30 anos era fraude completa, declarou ela publicamente. Traiu não apenas esposa, mas principalmente traiu Deus ao usar a autoridade religiosa para a predação sexual. Não posso permanecer casada com um monstro que descobri que ele realmente é. Filhos adultos de Paulo também cortaram o relacionamento completamente, envergonhados por crimes paternais. CCB Londrina implementou reformas abrangentes de proteção de menores após escândalo. Nunca mais sessões individuais entre adultos e menores, sem segundo adulto presente, instalação de janelas transparentes em todas as salas de aconselhamento, eliminando possibilidade de privacidade completa, sistema centralizado de reportar comportamento suspeito diretamente à liderança nacional que rastreia padrões através de congregações e principalmente treinamento obrigatório sobre reconhecimento de sinais de predação para todos líderes e pais. Caso de Paulo Santos expôs falhas sistêmicas graves em como o CCB supervisionava líderes e protegia menores. Admitiu liderança nacional em declaração oficial. Implementaremos reformas nacionais baseadas em lições dolorosas aprendidas. Nenhuma criança deveria sofrer abuso em ambiente que deveria ser mais seguro do mundo. Falhamos com Maria Silva, mas não falharemos com a próxima geração. Nossa família permaneceu na CCB Londrina, após receber pedido formal de desculpas da liderança e principalmente confirmação que Maria não enfrentaria disciplina por interrupção legal de gravidez, dado contexto extraordinário de estupro por líder. Irmã Francisca, irmão João e principalmente Maria, disse ancião Roberto publicamente. Congregação falhou em proteger sua família de predador em posição de confiança. Pedimos perdão humildemente e principalmente agradecemos coragem de Maria em expor verdade que protegerá centenas de jovens futuras através de reformas implementadas. Maria, agora com 18 anos, continua processo de cura através de terapia especializada em trauma de abuso sexual. Jornada é longa, explica ela, mas testemunhar Paulo Santos ser condenado a 12 anos
Trouxe fechamento que permite começar a reconstruir vida. Não sou mais vítima passiva. Sou sobrevivente que lutou por justiça e venceu. E, principalmente, sei que exposição corajosa da verdade protegerá outras jovens de sofrerem o que sofri. Desenvolvi ministério de apoio para famílias que descobrem abuso sexual de filhos por líderes religiosos. Esperança após traição oferece aconselhamento para pais navegando complexidades de reportar líderes respeitados, suporte para vítimas processando trauma de abuso por autoridades espirituais e, principalmente, advocacia para mudanças institucionais que priorizem proteção de menores sobre reputação de líderes. Irmã Francisca, disse Patrícia Lima, mãe que descobriu que diácono havia abusado de filha de 15 anos. Seu exemplo de buscar justiça completa, independente de pressões institucionais, me deu coragem para reportar crime à polícia, ao invés de aceitar resolução interna discreta que a igreja ofereceu. Filha merece justiça real através de sistema legal, não apenas disciplina religiosa que protege reputação institucional. Se hoje há famílias descobrindo que líderes religiosos abusaram de filhos, jovens enfrentando manipulação por autoridades espirituais, ou congregações pressionando vítimas a permanecerem silenciosas para proteger testemunho da igreja, quero que saibam. Justiça real sempre deve preceder proteção de reputação institucional. Vítimas merecem apoio incondicional e, principalmente, Deus está do lado de vulneráveis explorados por aqueles em posições de poder. Não aceitem resoluções internas discretas que protegem predadores. Reportem crimes sexuais contra menores imediatamente à polícia independente de status do perpetrador na igreja. Apoiem vítimas incondicionalmente sem questionar ou culpabilizar. Exijam reformas institucionais que priorizem proteção de menores sobre conveniência de líderes. A líderes religiosos, reconheçam que poder cria oportunidades para abuso que devem ser constrangidas através de supervisão robusta e estrutural. Nunca permitam sessões completamente privadas entre adultos e menores. Implementem sistemas de reportar que permitem vítimas comunicarem abuso anonimamente. E, principalmente, acreditem em vítimas ao invés de instintivamente defender líderes acusados. A congregações, entendam que preservação de reputação institucional nunca justifica a proteção de predadores. Igrejas que priorizam imagem sobre justiça para vítimas são moralmente falidas independentemente de ortodoxia doutrinária. E, principalmente, pressionem lideranças para implementarem proteções robustas que tornem abuso difícil e detecção inevitável. Nossa família hoje testemunha que Deus pode trazer justiça até das traições mais horríveis quando vítimas têm coragem de expor verdade completamente. Maria transformou trauma pessoal em advocacia que protegerá centenas de jovens futuras. E, principalmente, aprendemos que fé autêntica exige defender vulneráveis ferozmente, mesmo quando perpetradores ocupam posições de autoridade máxima.